Olá pessoal, namastê, muita paz, luz e bênção a todos. Muita luz, muito amor, muita fraternidade, compaixão. Coisas maravilhosas nos cercam hoje nesse bate-papo de hoje, aonde nós iremos conversar com a Juliana Guimarães, da Pondoc, um estúdio de yoga no Rio de Janeiro, capital. E nós vamos falar sobre como alcançar um estado meditativo. Então pode ser um papo bem interessante para quem está querendo entender um pouco mais sobre meditação, sobre yoga, sobre várias coisas que vai relacionar aqui nesse bate-papo. Acho que vai ser bem legal. Olá, Ju, tudo bem? Tudo bem? Namastê. Namastê! Prazer. Prazer! Nossa, tô trocando com você assim, ao vivo e a cores. Muito Coisa bom. boa, querida. Que bom aqui a gente estar junto para falar sobre a vida, para falar sobre amor, para falar sobre meditação. É uma troca. Nós hoje vamos falar de muitas coisas. Eu acho que meditação, eu acho assim, eu penso, né? Pela minha pouca experiência de vida, eu acho que a meditação engloba vários aspectos, né? Desde o momento da gente estar consciente, né, do que a gente tem que agir no aqui e agora, mas também não é se apegando ao passado, mas em si vendo a sua trajetória até esse momento atual, né? Então, acho que a gente vai conseguir desenvolver bastante coisas bacanas aqui com essa troca, com esse bate-papo. E também, né, as pessoas que tiverem alguma pergunta e a gente consiga desenvolver junto com eles. Vamos que vamos. Que bom, pessoal. Que bom que está todo mundo aqui. Namastê. Muita gratidão por todo mundo, pela vida de todo mundo, pela entrega maravilhosa que traz o coração de todos os que despertam, estão despertos, estão despertando, estão buscando entender um pouco mais sobre esse estado meditativo do ser. A gente pode falar sobre meditação, despertar, e aí tem uma coisa muito linda, né? Que a Ju traz, que é essa experiência da prática corporal dentro de toda essa oportunidade, né? Que o ancoramento do corpo aqui traz, que é essa paz mesmo de espírito, essa consciência corporal que traz esse ancoramento da presença aqui, né? No planeta. Então a gente fala sobre despertar, meditação, importância do cuidado com o próprio corpo, com o próprio ser. E a gente pode começar a falar um pouquinho sobre meditação. Eu gosto muito de brincar com as palavras, sabe, Ju? E as pessoas, às vezes, pouco percebem o que está bem na cara, assim. Então, quando a gente fala sobre meditação, a gente não está falando sobre você se assentar em uma posição e ficar paradinho, fazer, né, um mudra, né, com as mãos, vou até fazer assim para as pessoas entenderem do que a gente está falando também, botar um mantra, acender um incenso, acender uma vela. Não é isso que a gente está falando Isolar, aqui. né? Se Você isolar só do vai conseguir mundo. meditar se estiver ali naquele metro quadrado onde você tem todo aquele silêncio. Não, não. É isso também, mas é É outras isso coisas também. também. É isso também, né? E olha só que interessante, quando a gente pega as palavrinhas, a gente brinca com as palavrinhas, a gente vê que meditação nada mais é do que meditar a ação. Hum, Nada mais é do que estar atento e estar no momento presente. Estar consciente daquele exato momento, daquele agora. Então, se você estiver cortando uma cenoura, esteja cortando a cenoura. Não fica preocupado porque tem conta para pagar, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, eu estou cortando uma cenoura agora, eu estou cortando a cenoura. E isso é meditação. Se eu estou sim, caminhando, estou consciente, se eu estou fazendo qualquer prática, porque você pode perceber que até as práticas do corpo querem chamar a sua atenção para o estado do momento presente.
Porque se você não estiver presente, você vai fazer um movimento errado e vai cair. Se você É, não estiver presente, você vai forçar mais um lado que o outro e você vai cair. a gente vê muito isso na prática, principalmente quando as pessoas estão começando essa jornada, eu gosto de dizer assim, brinco também com as palavras, né? Uma jornada iógica, né? Que começam ali com a prática física, né? Então, às vezes, a pessoa precisa estar muito atenta ao professor e a audição em si não está tão aguçada, porque ela ainda não se refinou para aquilo, né? Eu acho que é aquela construção. E aí, às vezes, a pessoa se perde no meio do processo, até mesmo dentro de uma aula, né, de yoga, por olhar muito o que o próximo está fazendo e esquece de trazer. Eu sempre gosto de relembrar isso. A gente tem os nossos 5 sentidos, e geralmente esses 5 sentidos estão muito linkados com o externo. Você vê, você cheira, né? Você escuta, você palpa, né? Apalpa as coisas. E quando a gente está tanto no processo dessa jornada iógica, do corpo físico, dentro das práticas de yoga e tudo mais, com a meditação, a gente traz esses 5 sentidos totalmente voltados para você, né? Então você Uhum. enxerga o que há dentro, você escuta o que há dentro, você inspira, transformando todo esse prana que há dentro e apalpa teu próprio corpo, a tua própria energia, né? Então, às vezes eu percebo que na prática física, nas conduções de aula, algumas pessoas que estão iniciando ainda se perdem com essa audição por não estarem totalmente presentes, porque ainda não sabe exatamente como estar no aqui e agora, né? Uhum. Perfeito. E como que a gente está no aqui, no aqui e agora, pessoal? Se alguém quiser escrevendo alguma coisa, tiver alguma perguntinha também, quiser mandar Vamos um trocar. joinha, um coraçãozinho, a gente está aqui para trocar. Quando a gente começa a tomar realmente consciência de que nós estamos conduzindo esse corpo, quando verdadeiramente a gente sai desse automatismo e começa a se perceber. Tem uma brincadeirinha que às vezes eu faço com algumas pessoas, que a gente pode fazer alguns testes para a gente entender sobre os automatismos do dia a dia. Então, escovar dente com a outra mão, cozinhar com a outra mão, abrir a porta de casa com a outra mão. Existem várias coisas que podem ser feitas, assim como mudar o caminho de casa, o caminho de volta Tá. para casa, o caminho que você sai para o trabalho, descobrir novos caminhos, né? Conversar com pessoas que talvez você não tenha conversado há muito tempo. Então, quando a gente realmente começa a compreender que algo não está querendo que você faça uma coisa diferente, esse algo é digno da sua atenção. E dessa forma, quando a gente realmente começa a chamar essa atenção, pode parecer bobagem isso que eu estou falando, mas muita pessoa se perde. Assim como também no início das práticas de yoga, é onde a pessoa ela está preocupada se o que ela está fazendo está certo, se não está, se o Certo. corpo dela é um corpo que faz sentido para aquilo, né? Então tem toda essa questão também desse que eu acredito que o yoga traz muito, que é esse autoempoderamento corporal também, né? Essa manifestação do que o corpo é capaz, né? O do quanto que eu me preencho, o quanto eu me suporto, o quanto eu consigo ativar, né? Dessa energia em mim. Então, imagina você, eu vou fazer uma analogia bem ampla, de que hoje eu escovo o dente com essa mão, amanhã eu escovo com a outra. Isso incomoda e você percebe porque mudou a atenção, mudou o foco. Imagina você, talvez, automatismos que são copiados uma vida inteira, ou por vidas inteiras. E muitas vezes a gente acredita não ser capaz de mudar isso. Alimentação, comportamento, estilo de vida, tudo isso que vai fazer com que eu tenha
uma maior atenção mesmo com o meu corpo, com essa essência. Tem uma série de 3 discursos que foram feitos, que estão lá no nosso canal do YouTube, que eu acredito que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, que são os discursos sobre o corpo, que são muito interessantes até. Foram feitos num centro de Tantra, lá em Belo Horizonte, que fala muito sobre essa questão da importância da consciência corporal para se alcançar um estado meditativo. Porque normalmente o buscador espiritual, trazendo mais essa questão, né, dessa jornada, dessa busca, disso tudo, ele está querendo alcançar o céu. Ele quer estar no céu, ele quer alcançar o céu, ele quer o nirvana, ele quer concluir, ele quer saber quem ele é, né? E ele se perde querendo alcançar o céu com a santidade. Ele quer alcançar o céu como negar a existência. E voltou, foi para lá, pronto, apareci de novo. É. Então, muitas vezes o buscador espiritual ele quer negar a existência da matéria. Ele Séria, quer, exato. né? Só que o caminho é exatamente ao contrário e por isso que o yoga é essencial para puxar esse ser aqui para baixo. Estou falando de uma forma bem simples, porque o yoga ele É, puxa, ele traz sim. você para cá. Ele te ensina que existe aquilo que você se conecta com tudo isso, cada postura, aquilo tudo, mas você está aqui. E é aqui que você tem que estar, é aqui que está a tua presença, é aqui que tem que estar ancorado. Dentre todos os yogas, o que mais a gente pratica na Sangha é o Karma Yoga. Karma Yoga é o pegar e fazer, é a ação. É pegar e trazer para o que é palpável. A gente brinca muito daquele namastê seletivo. Eu tenho um namastê, eu estou Uhum. num local espiritualizado. Namastê, namastê, eu reconheço a sua presença, você reconhece a minha, a gente está em paz, mas eu saio na rua, olho o fulano, olho o ciclano, olho aquilo que é feito. Então a gente traz uma postura de Tem que que estar o que eu tocando, né? exatamente. Então, assim, uma prática meditativa, para que a gente alcance estados meditativos, ela tem que estar atrelada à ação. Porque se ela não tiver atrelada à ação, você vai estar lá no alto da montanha, com seu ego espiritual iluminadíssimo, Iluminadíssimo. iluminadíssimo, seu ego espiritual iluminadíssimo, até a hora que você tem que descer a montanha. Porque na hora que você descer a montanha, sua família vai te incomodar, seu amigo vai te incomodar, aquelas pessoas escutando aquela música vão te incomodar. Aquele outro que tem uma alimentação que não é a alimentação que você concorda vai te incomodar. O que votou no outro partido que não foi o seu vai te incomodar. A quarentena vai te incomodar. Teu filho dentro de casa vai te incomodar. Tudo vai te incomodar. Então, nós temos que trazer para a ação, para a prática, esse estado meditativo. E uma das principais coisas que faz com que isso floresça no coração é ser o amor em movimento. É ser a presença do amor em movimento. É ser a contemplação, é ser a plenitude, é ser a graça. Porque essa manifestação do estado meditativo vai vir quando eu penso sobre isso, e isso de alguma forma faz sentido para mim, aonde dentro do estado da mente humana isso faz algum sentido e se complementa de alguma forma na minha existência. Eu sinto isso no meu coração, porque isso é algo que realmente eu preciso mudar, ou eu sinto que eu preciso mudar, ou isso é algo que realmente faz sentido para mim. E aí vem a manifestação, porque eu tenho que ter a ação. Se eu não tiver esse ponto de ação, não existe uma manifestação plena do estado meditativo. Então você vai me falar assim, Saulo, mas eu não consigo ficar sentado, fechar os olhos e acender um incenso, acender uma vela e meditar. Você não precisa. Você pode dar uma caminhada no parque
mas deixa teu celular em casa, Sim. né? Isso as pessoas conseguem fazer, Sim, ou deveriam. eu vejo que, assim, voltando até um pouquinho mais sobre a prática física, né? Pra gente. A prática física, de fato, ela é a ação. E quando você tem com uma consciência corporal, você tem autonomia do teu corpo. O teu corpo é o teu templo, a tua máquina, né? Se você deixa essa máquina enferrujar, deixa esse templo aí, né, sem suas velas e tudo mais, você acaba se definhando, assim. E o corpo por mais que parece tão banal a gente falar sobre matéria, mas o corpo realmente é matéria, a materialização desse espírito, né, essa graça em si, né, que habita dentro de você. Então, você ter autonomia no teu corpo te facilita até mesmo você encontrar um estado meditativo, porque você não está presa a esses campos sutis muito densos, porque você libera a sua energia, né? Através do seu corpo, quanto mais um corpo consciente, flexível não seria flexibilidade em si, mas flexível, assim, no desenvolvimento mesmo do teu próprio corpo, você está mais desprendido dessas energias densas, né? Porque toda patologia em si vem de um outro campo até chegar, né, no nosso campo físico. E eu acho que justamente tem pessoas que não conseguem entrar no estado meditativo em si, nesse quesito sentei e meditei, porque justamente eles pensam que a meditação é você ficar totalmente parado, você não pensar em nada, e ao mesmo tempo o corpo está pedindo um movimento antes disso. Então, eu acho que para os tempos modernos, né, eu digo assim, se sua mente está muito agitada em si, vai fazer alguma coisa onde a sua mente se foque naquele agito. E depois se agita o suficiente, até o corpo se exaure, né? Assim, dá um berro, que seja. Depois lá se acalma um pouquinho. Eu acho que é importante a gente expressar também, deixar o corpo, deixar a nossa mente, nossos sentimentos se expressar sem nenhuma interrupção. Porque isso também é expor uma verdade, né? Isso. Perfeito, perfeito. E falando de verdade, a gente pode até falar que existem meditações para todo tipo de pessoa. Tem Existe. meditação para tudo, E também tem vários inclusive estilos para de nada. meditação. Hã? Não Inclusive entendi. para nada. Tem meditação para tudo, Essa aí eu inclusive não... para nada. Então, olha, se você gosta de caminhar, foca na sua caminhada. Percebe o seu caminhar, percebe o caminho. Talvez existam coisas pelo caminho que nunca foram percebidas de verdade por você. Se você Ou que gosta de gerem, de repente, nadar, uma emoção, por exemplo, né? Tipo, que gere uma inquirição real, por exemplo, algo que realmente faça sentido dentro da sua descoberta, né? Porque nesse processo de autoconhecimento, eu sei que às vezes a gente fala algumas coisas óbvias, mas quando a gente fala de autoconhecimento, o que tem de gente buscando fora autoconhecimento não é brincadeira. A gente tem que relembrar todo o tempo que você já tem todo o suficiente. Você não tem que buscar nada, você né? precisa Você botar em já é. prática. Você precisa botar em prática. Não adianta você ter o conhecimento, buscar o conhecimento Exatamente. interno. Uma vez eu ouvi isso. Não adianta você ter um mapa do tesouro e você já tá achando que você tem o tesouro. Não, você tem um mapa, sabe? Você tem que botar em prática esse caminho. Você tem que seguir esse caminho até lá. E nesse caminho, muitas coisas podem acontecer nesse caminho. E você não sabe se você vai chegar lá no tesouro, né? Então, é exatamente isso. Botar em prática. Eu acho que a gente tem um grande armazém, né? Que é a nossa cabeça, a nossa mente, é o nosso HD. E que às vezes a gente traz muita complexidade mental para ações simples. E que não deveria ser assim, porque a gente está sempre querendo rotular ou dar muita significância, de repente, em algo que é muito simples e sutil. E as pessoas, não pode ser tão fácil assim. Tem que ser mais difícil que isso, sabe? Eu tô fazendo errado. Então tem toda essa ilusão, né? Perfeito, perfeito. Existe uma ilusão muito grande. Dessa ilusão cabem muitos, muitos, muitos mestres e gurus espirituais dentro dessa ilusão.
Dentro desse movimento do que é simples demais para até ser percebido. E aí você tocou num ponto muito interessante, falando de estado meditativo e sobre ter o mapa do tesouro e não ter o tesouro, mas ter o mapa do tesouro. A gente chega num ponto muito interessante que é a questão da ansiedade, Exato. né? Eu acho Ainda que mais muitas as pessoas, pessoas. agora na quarentena, acho que muitas pessoas desenvolveram um quadro, né, de ansiedade muito grande, até mesmo por não saber o amanhã, assim, não ter mais aquela segurança, né, do trabalho, da ida para o seu trabalho, né, esse convívio com outras pessoas, ficou muito obscuro o amanhã, né? Exatamente. E daí a gente entra num ponto de atenção que, que deve ser percebido por quem está nessa jornada, que é que nunca se teve controle de nada. E que nada está no amanhã. Tudo está no agora. Então, nessa manifestação do agora é que se deve estar todas as suas fichas. Sim. E daí a gente alcança esse estado meditativo. Então, através do Karma Yoga, por exemplo, a gente começa a reconhecer, pela prática da ação, que não existe controle e que não existe nenhuma outra manifestação que não seja do perfeito agora, aqui. Então, se nada nunca esteve lá na frente, eu de quarentena ou não, tá tudo certo, porque lá na frente nunca existiu. Lá Sim. na frente, o amanhã, ele nunca existiu. Ele não está lá, ele está aqui agora. Então, a plena manifestação de toda a prosperidade em mim está aqui no agora, não está lá na frente. Toda a paz que eu busco num reencontro perfeito comigo mesmo, com a minha família, ou com o meu gatinho, igualzinho o seu caso, passa aí atrás, né, Madalena. com a Madalena. Então, assim, aonde mora essa paz? Essa paz, ela está em algo que já é inerente ao seu estado de ser. Ela não é algo a ser buscado. Essa paz, ela não é algo ao qual eu tenho que me conectar a isso, ou eu preciso é perceber isso. Que mesmo antes da quarentena, eu nunca tive controle de nada. Que mesmo antes de eu estar num relacionamento, eu nunca tive controle sobre o meu parceiro ou a minha parceira. Se antes do meu trabalho, eu nunca tive controle se eu estaria empregado ou não. Se eu sou um empresário, eu nunca tive controle se a minha empresa ia estar aberta ou não. Então, as atemporalidades, elas vêm agora nesse processo, principalmente dessa transição que todos estamos passando aqui, para mostrar na cara da sociedade de que algo que não estava sendo visto, que sempre esteve aí, precisa aparecer, precisa fluir, precisa vir para a verdade, tem que vir para a luz. E aonde entra essa paz e essa calma que as pessoas estão buscando, principalmente no meio dessa quarentena? Na percepção e na certeza de que tudo sempre esteve certo. E que você está no seu lugar aonde você está agora, E porque como você deveria. fez toda uma trajetória para estar aí. Levando para o yoga, se o outro está levantando mais que o outro, se está caindo, se não está, se está bonito, se está feio, se está gordo, se está magro, nunca importou. O que importa é você está usando toda a sua experienciação, todos os seus sentidos, todo o ancoramento da sua presença para realmente fazer algo diferente para si e para o próximo. E com isso se relaxa. Coincidentemente, entrou aqui Yoga do Coração. Olha que legal, a gente está falando sobre isso agora. A gente está falando sobre isso agora. Verdade. Sobre esse E ancoramento aqui. e eu acho que quando a gente desenvolve, né, esse ancoramento, a gente consegue trazer essa percepção do aqui e agora, a gente consegue ver a beleza das coisas. Porque
quando a gente não está ancorado, né? E, bem, trabalhando também essa aceitação, você vê que tudo é feio. Tudo tem essa dualidade, né? Do sim, do não, feio, bonito. Mas você se contenta, né? É o santosha, né? Que a gente diz dentro do yoga, né? Que é o contentamento em si. Se hoje, talvez... hoje, vou dar um exemplo meu, né? Um estúdio, a Pondoc, ficou fechado todo esse tempo. Eu também passei por vários incômodos internos. Teve alguns momentos que eu dei uma surtada, assim. Depois eu me centrei através de meditação, da prática de yoga, né? Às vezes a gente faz um desvio no caminho, depois a gente volta de novo ali para a luz. E eu acho que é normal, a gente está em processo, né? E uma coisa que eu queria até fazer uma pergunta para você. Você acha que esse estado pode se permanecer por muito tempo? E como é que a gente continua se sentindo maravilhado, né? Como é que a gente... eu vejo que a vida é uma montanha-russa. Que uma hora tá lá em cima, outra lá embaixo dando loop, e tá, desceu, subiu, e é assim, eu acho isso bacana, a inconstância também das coisas, sabe? Mas como é que a gente tenta aí, que a gente trabalha esse traçar de uma linha? Eu sei que não é linear, a vida não é linear, mas como é que a gente trabalha um pouquinho mais esse equilíbrio, né? Para estar a todo momento num estado meditativo em si. Não na meditação sentado, mas estar com esse contentamento da Em meditação, essa presença. da presença real. Sim. Ah, bom, eu tô até vendo aqui, alguém mandou aqui. Eu tenho lampejos desse estado, mas nunca consigo manter. É exatamente por isso. O contentamento da mente humana, ela está na experienciação do ser. Ela alcança estados meditativos. A gente pode até fazer algumas respirações aqui também daqui a pouquinho, para que a gente dê uma meditada todo mundo junto, só na respiração. A gente alinha todos os chakras e dá uma abertura de cardíaco em 10 segundos juntos, todos nós aqui. Porque isso tudo é comando. Quando você entende quando funciona, você tem comando. E aí você age e traz essa força da presença. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão desse estado meditativo. A mente humana, ela se identifica muito com a ilusão de todos esses fenômenos. Todo contentamento gerado pelo que é a mente humana traz para você apenas o que é limitado, porque a mente humana ela é limitada. E o que a gente está falando de uma contemplação do que é a unidade, o estado de graça, esse estado da presença ancorada aqui, é um estado ilimitado, porque a gente já está falando de um ancoramento real da mente divina trabalhando e atuando aqui, né? Em presença, presente. Alguns outros lugares chamam de mente divina, outros chamam de presença eu sou, tem lugar que fala, existem vários outros, né? Mas na realidade o que eu falo é você, porque é você e sempre foi você, né? Só que as pessoas acreditam ainda que são uma outra manifestação. Então, uma autoinquirição muito bonita para ser feito, para perceber um movimento egóico ainda dessa mente humana tentando ter controle, é responder a pergunta: quem é você? Enquanto você achar que é um nome, uma hierarquia social, uma hierarquia familiar, você ainda não vai ter se encontrado verdadeiramente com o que você é de verdade. Dentro disso tudo que a gente está falando aqui, como que você sustenta isso? Você sustenta isso através de um estado realmente, primeiro ainda, um movimento dual, de baixo para cima, que é necessário ser feito. Então é uma lembrança de que eu tenho que ter, sim, o meu movimento de uma adoração, seja essa adoração qual for, a si mesmo, a uma prática ou qualquer coisa que seja, uma autorresponsabilidade dentro desse processo de despertar, onde eu verdadeiramente assumo o meu papel aqui. Eu também, de certa forma, preciso me movimentar dentro disso. Eu preciso tentar conseguir, né? Então, eu tenho esse estado, mas ele desce. Eu tenho esse estado, mas ele desce. Eu tenho esse estado. Então, um processo muito importante que a gente faz em Sangha
são os atendimentos coletivos, que a gente sempre coloca aqui no Instagram. São gratuitos, a gente faz por meio de live também, onde a gente tem respostas muito diretas para clarear questões do inconsciente coletivo. Porque nada do que a gente está conversando aqui vai ficar aqui embaixo. O que a gente está conversando, quando a gente terminar essa conversa, vai ligar um liquidificador enorme na cabeça de todo mundo. Porque a gente conversa através do que é sutil. A gente não conversa através do que é aqui. Aqui é um papo que a gente está tendo, mas aqui é outro papo que a gente está tendo. Então, para eu me manter nesse estado, nada do que é considerado felicidade para mim deve estar atrelado a alguma coisa que esteja fora de mim. Então, se felicidade para você é um novo emprego, é um relacionamento, é dinheiro, é qualquer coisa que seja, não estou falando que nada disso é importante, porque nós Sim. vivemos aqui. A energia do dinheiro ela é maravilhosa, porque sem a energia do dinheiro você não faz um curso, você não viaja, você não consegue comprar seu tapete de yoga se você não tiver dinheiro. Sim. Não se proporciona isso. Ainda é a nossa moeda de troca, né? Então, temos Exatamente. que lidar com a moeda de troca da melhor forma possível. Exatamente. Então, enquanto o que é felicidade estiver atrelado a desejo, eu sou feliz por quê? Ah, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho... Não, nada disso é você. Então, se tudo que está atrelado a uma felicidade para você está fora, você sempre vai se decepcionar. Porque o dinheiro acaba, o emprego acaba, ou não acaba, mas você vai sempre ter que ficar com a mente humana preocupada em manter aquilo de alguma forma, né? Então, o que eu estou falando com as pessoas aqui? Não estou falando para ninguém abandonar a vida, não estou falando para ninguém ir para os Nossa, Himalaias, não estou falando nada disso. É mas exatamente se o quiser também, contrário. né? É trazer para cá. É o que o yoga faz, é trazer para cá, para a contemporaneidade da vida, a presença do amor que já se é. Essa é a maravilhosidade do ser. Então você fala assim, tá, eu consigo ter lampejos, mas eu não consigo manter esse estado. É porque você está tentando manter. Porque se não tivesse preocupado com isso, você estaria feliz vendo passarinho cantando. Você Sim. estaria em êxtase vendo a natureza florescer, ou vendo a natureza morrer. Eu vejo que eu tenho assim vários momentos de contentamento. Eu volto da praia depois de uma corrida, encontro um amigo que eu não vejo há muito tempo, como uma comida gostosa, sabe? Encontro minhas amigas. Eu acho que as pessoas estão linkadas a uma estrutura de contentamento, de realmente de felicidade pura, genuína, muito realmente para o material, né? Então, e às vezes esquecem de perceber esses pequenos atos sutis que acontecem no dia a dia, na vida, esse preenchimento. E a pessoa realmente não sabe nem identificar. Quando você começa a se observar, né, através da meditação, buscando o autoconhecimento, né? Também de fora, que é importante a gente estar aqui trocando e tudo mais, observando também experiências de outras pessoas que, quando elas relatam essas experiências, porque às vezes um link que essa pessoa faz no que ela experienciou, você fala, opa, mas eu acho que eu já senti isso também, sabe? Então é isso sim, eu tenho que olhar com outros olhos. Eu, na verdade, tenho que tirar essa visão padronizada que eu tenho do externo, de felicidade externa, e começar a ser realmente mais sutil com o que eu sinto, né? Então, eu acho que esse contentamento também fala muito disso. Eu acho que para quem já foi mãe, ou para quem é pai ou é mãe, teve esse momento de contentamento completo, absoluto, quando a criança, o seu filho nasceu, por exemplo. Isso é um tipo de contentamento, uma felicidade pura e genuína, sabe? Isso você pode, até mesmo, eu acho que pode até considerar um estado meditativo de graça, né? Principalmente o portal do parto. O próprio portal do parto em si é onde a mulher, por meio do seu sagrado, acessa coisas, né, maravilhosas, né? Mas isso ainda está ligado a alguma coisa fora. Hum.
Eu sou feliz porque nasceu. Eu sou feliz porque Sim, minha vida foi é completa. Aonde verdade. está a graça disso tudo? Eu brinco com o pessoal da Sanga que acontece muito assim. Chegou um presente para você. Ele está com o seu nome, o seu endereço. Está na porta da sua casa. Então ele é seu. É o Uhum. seu presente. Então é o que você vai fazer com esse presente que vai determinar a sua existência aqui. Se nós recebermos tudo que chega para nós como um presente, nós verdadeiramente estaremos gratos, sem perceber se é bom, se é ruim, se aconteceu, se não aconteceu, é o que desdobra-se daquilo. É aonde, por exemplo, eu passo por um motivo de alguma doença muito séria, alguma coisa, você vê que a pessoa muda a perspectiva dela da vida. Quando alguém passa por uma experiência de morte, muda aquela perspectiva. Então você pode ver assim, na espiritualidade a gente brinca, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. E muitas pessoas vêm pela dor. O meu caso, inclusive, pode até, se quiser, a gente pode ver no outro bate-papo, eu vim completamente pela dor. Eu não vim dessa forma. Eu, inclusive, ia estar dando risada de uma live como essa. Eu ia falar assim, gente, que coisa mais louca que esse povo está falando aí. Peraí, o que é isso? Que vida louca é essa? O que esse povo está falando aí, né? Onde, na realidade, isso tudo ainda é uma ilusão, isso ainda está fora. Existe uma série, também no nosso canal do YouTube, que são 7 satsangs seguidos, que é uma playlist que chama Despertando Virtudes. E cada satsang dessa série traz despertares muito profundos sobre crenças, sobre santidade, sobre medo, sobre várias coisas, né? E uma das coisas que realmente precisa se começar o buscador, né? Ele precisa começar a trazer para dentro do coração dele é que realmente assim tudo o que aconteceu na vida até agora, seja bom ou se ruim, que isso não existe, mas bom ou ruim, construiu quem você é hoje e trouxe você para onde você é hoje. Então, tudo isso, às vezes, quantas vezes na nossa vida a gente não percebe uma determinada situação e algum tempo depois você percebe que aquilo foi importantíssimo por qualquer motivo e você às vezes até dá risada daquilo. Então, quando eu não me apego ao desejo, quando eu não me apego ao sentimento, quando eu não me apego ao sofrimento, eu estou num caminho reto, eu estou num caminho direto, eu estou num caminho de fluxo, eu estou num caminho de entrega, eu estou no caminho do meio. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio não é um caminho morno. Eu estou no Sim. caminho do meio. Eu não sei se é bom, se é ruim, se está pesando mais ou menos. Não. O caminho do meio não é isso. O caminho do meio é o caminho da entrega. Então, da mesma forma que você vive para experienciar uma vida viva aqui, você também pode pegar todo esse presente que você recebeu e se martirizar o resto da vida e gerar ansiedade o resto da vida e de uma forma completamente descontente virar e falar assim, cara, eu tô nessa busca tem 50 anos Acontecendo, chega a minha hora. e nada disso. Então, o que acontece? Quando você assiste um satsang, seja conosco, seja qualquer outro que for, assiste ele de novo. Depois assiste de novo. Depois assiste de novo. E você vai ver que você não escutou nada do que foi falado. E depois, na terceira vez ou na quarta vez, você vai compreender que tem coisas ali que vão abrir chaves para a sua vida inteira, que vão ser percebidas por uma vida inteira. Muitas coisas adiantariam, mas nada é mais rápido do que estar em contato com a mente divina. Perfeita, completa, complexa, pura, simples, naquele caminho. É o que guia verdadeiramente a sua presença para cá. É você estar em contato, a sua presença com uma presença manifesta. Isso traz uma expansão, uma nova ideia e que eu até brinco com as pessoas. Talvez você até esqueça que a gente conversou, talvez você até esqueça o que a gente falou. E daqui a um mês você vai ter um clique maravilhoso na sua vida. Um virar de chave. Isso é maravilhoso.
Isso tira a ansiedade de qualquer pessoa. Vamos fazer uma pequena meditação? Já que a gente está no estado Vamos, meditativo? vamos, Vamos. vamos. Eu só não sei se o pessoal que está escutando aqui vai querer fazer, não sei, mas vamos que vamos, todos. O que a gente vai fazer agora é uma coisa muito importante, principalmente nesses dias de hoje. Uma conexão intensa com o coração. A gente vai alinhar todos os chakras. Quem tem sensibilidade vai ver que eu vou estar do ladinho de vocês, cutucando o nariz e o ouvido de vocês, brincando com vocês. Brincadeira. Mas a gente vai abrir um pouco mais esse coração, a gente vai se perceber cada vez mais aqui, vamos alinhar esses chakras, sermos mais respeitosos e generosos com o nosso corpo, para que a gente se conecte ao que realmente importa, que somos nós mesmos aqui. Então você pode fechar os seus olhos. Se você estiver sentado, você pode se sentar com uma postura um pouco mais ereta, para não ter obstruções. Se você estiver com a perna cruzada, você pode descruzar as suas pernas, a não ser que esteja em posição de lótus, com as perninhas cruzadas, tipo borboleta, também pode. Agora você vai pegar a sua mão esquerda e vai colocar sobre o teu peito, onde está teu coração. Agora você pega a sua mão direita, põe em cima da mão esquerda. Nesse momento agora, você pode até imaginar que um raio de sol, um feixe de luz, de ouro, cai sobre tua cabeça gentilmente. Aquele quentinho lá em cima. E vai preenchendo todo o seu corpo dessa energia ouro manifesta aqui. E agora você vai inspirar pelo seu nariz, expirar pela boca, inspirar pela boca, expirar pelo nariz, inspirar pelo nariz, expirar pelo nariz, inspirar pela boca, expirar pela boca. Agora, da próxima vez que nós formos inspirar, você vai fazer a inspiração e vai segurar a inspiração. E depois a gente vai soltar no meu comando. Você pode inspirar pelo nariz, segura, um alinhamento de todos os seus chakras agora. Solta o ar inteiro pelo nariz, todo até o final. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Inspira pela boca. Solta pelo nariz. Inspira pelo nariz. Solta pelo nariz. Inspira pela boca. Solta pela boca. Se conecta com isso que é você. Toda essa ansiedade nesse momento é transmutada em alegria. Todo nó da complexidade é desfeito. Harmonia, paz, uma vida viva, com bênçãos, bênçãos,
e bênçãos a todos nós, disponibilizadas em amor por tudo que é. Inspira mais uma vez. Solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Libera o ar todo pelo seu nariz. Todo, 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 todo. Inspira. Solta. E no seu tempo, você pode abrir os seus olhos, se conectar com o que é. Deu uma travada. Voltou. Delícia. Queria entrar e ficar realmente no estado meditativo. É só ficar. É só ficar. Mais ou menos, né? Daqui a pouco eu volto de novo. Pra gente terminar a live. Muito bom. Não há Delícia. nada que impeça. Não há nada que impeça a gente de ser isso que somos aqui. Não há nada. Sim. É soltar a mão do corrimão. É verdade. Né? A gente fica no parquinho, sobe lá no escorrega, né? No escorregador, fica lá. Não escorrega, fica segurando aquele corrimão, os amiguinhos querem descer, quer brincar, e tá todo mundo segurando o corrimão. Vai. Gente, é só soltar a mão do corrimão. Outro dia me perguntaram o que que tem do outro lado do túnel. Mas você já tá do outro lado do túnel. De uma certa forma, né? A experiência do aqui e agora, né? Já sabe como que é, né? Você já Sal, tá. eu não sei se a galera quer perguntar alguma coisa, se vocês sentem que precisam expor algo, alguma dúvida, né? Podem perguntar aí, né? Gratidão, querido. Gratidão. Se alguém quiser também, pode mandar depois, manda uma mensagem direta, alguma coisa. Amanhã, 2 horas da tarde, pelo nosso perfil, para quem está assistindo agora ao vivo, a gente vai ter um satsang muito lindo, 2 horas da tarde. Eu com uma mestra maravilhosa, Viti Chon, também, quem quiser acompanhar. E também, vamos que vamos, né? Tem Saulo, muita coisa linda acontecendo. cavadinha. Saulo, vocês estão só fazendo atendimento coletivo e o satsang online também? Como é que é? Muita Vai coisa, passar por muita isso? coisa. A nossa agenda, todos os dias, ela vai pelo nosso Stories. Então, a gente tem desde celebrações, meditações, bênçãos. Nesse sábado, eu vou transmitir uma bênção pelos olhos também, que vai ser pelo Zoom. A gente sempre coloca link. Tem Uhum. yoga também. Isso tudo a gente tem feito online. É, a gente já formou também milhares de novos reikianos também durante essa quarentena, de forma gratuita. Enfim, a Oh, gente tem uma bacana. agenda muito linda acontecendo. Quem quiser saber mais é só seguir o nosso perfil, entre em contato, a gente manda material. Só comigo essa semana, amanhã tem um satsang, no sábado tem uma transmissão de uma bênção que chama Grace, inclusive, né, de graça divina, também no sábado. Domingo tem atendimento coletivo. Tem uma agenda muito interessante, praticamente diária. Educação mediúnica também para o pessoal que tem sensibilidade. Tem muita coisa linda Uhum. acontecendo. Para saber Sim. mais é só entrar em contato. Nicásia,
Nicássia, como você fica nesse estado durante todo o dia? Então, esse estado é o seu estado natural, querida. Na realidade, é o que você faz para sair desse estado que te tira dele. São as preocupações, as ansiedades, os anseios, né? Tudo isso que vai colocando você para se frequenciar e se identificar com todos esses fenômenos. A graça, ela está dentro do pacotinho do estado natural do ser. Por isso que tem uma frase até de Paulo que fala: sua graça me basta. É porque só a graça, ela já é um estado já de aceitação muito profundo. Uma aceitação muito profunda se entra em graça. E aí não importa o que aconteça, porque é o que é, e você tem a aceitação, você recebeu o seu presente, ele é seu, então você vai cuidar bem dele. Lindo, muito lindo. Que bom, pessoal. Que bom. Se alguém mais quiser colocar alguma coisinha aqui Acho que a gente também, ainda tem um tempinho ainda. fiquem à vontade. Se quiser também conversar, ou se a gente quiser falar sobre outras coisas também, estou à disposição. Ela entendeu, ela botou, entendi. Entendeu? Agora tem que colocar em prática. É, eu tava vendo uns vídeos seus e você comentou sobre, falou sobre escolhas, né? Tava falando sobre escolhas, que a partir do momento que você não tem que fazer escolhas, né? Você, quando você escolhe, você está dentro de uma dualidade, do certo e errado, do sim e do não. E uma amiga minha estava vendo esse vídeo comigo, ela, mas eu não entendo isso. Eu falei que a partir do momento que você escolhe, você já está dentro de uma dualidade. Não deveria ser uma escolha, deveria ser algo natural seu, deveria ser um caminho onde você internamente sabe que você vai acessar e como acessar. Não existe escolhas, porque está tudo no seu devido lugar. Você poderia, acho que a gente tem um tempinho breve para falar sobre isso. Você poderia desenvolver um pouquinho mais sobre isso? Claro, claro. Só respondendo, no YouTube, você pode buscar por The Golden Walk, ou então você pode também mandar uma mensagem privada para a gente responde se não tiver onde anotar, alguma coisa assim nesse sentido, mas é The Golden Walk. Bom, falando sobre isso, dá muito pano para manga, É isso. muito, dá para 2 horas de fala, no mínimo, mas, mas de uma forma bem rápida, dinâmica e contemplativa. Esse não fazer, ele é a mesma coisa do não saber, do não agir, do não pensar. São movimentos aonde você, de certa forma, não entra em escolhas porque não é mais você que escolhe na realidade aquilo que está sendo feito. É quando você está entregue. Então, quando você está amando incondicionalmente, ou seja, não há condições para se amar, você alcançou uma frequência de um amor incondicional, você está amando, você está a serviço. Está na palavra. Então, quando você está a serviço, você segue à risca o que eu brinco que é uma das principais orações Karma Yogi de todos os tempos, oração de São Francisco. Quando você fala, Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz, você está se tornando algo que está ali disponível para ser tocado e realizar o que você veio realizar aqui. Então, quando você está à disposição dessa mente divina, do que você é verdadeiramente, de toda essa presença, você não tem mais escolhas. Então, você está no caminho do meio, no caminho reto, você está amando incondicionalmente. Então, é por isso que, enquanto houver escolhas, haverá um sofrimento. Sofrimento aqui não é o sofrimento do sofrer da identificação. Não é o que agora eu estou em sofrimento, agora eu não estou. O ser humano, dentro desse processo, onde quem rege a existência ainda é a mente humana, está em profundo sofrimento e muitas vezes nem sabe que está em sofrimento. Porque dentro de toda essa concepção de certo e errado, cima e embaixo, preto e branco, dentro, fora, direita e esquerda, está um sofrimento muito grande envolvendo comparações justificativas, julgamentos, né? Todas essas percepções que fazem com que verdadeiramente a gente fique numa constante luta, né? Se a gente fosse parar para pensar um tema polêmico, por exemplo, para yogis, alimentação
Se nós falarmos que uma alimentação sem carne é uma alimentação consciente, Hitler era vegetariano. Então a gente precisa compreender que não está naquilo ali que eu estou verdadeiramente interessado em luta. É onde está ancorada a presença do amor em mim. É onde verdadeiramente eu estou caminhando nesse caminho que é um caminho reto. Caminho reto é reto. Meu pai, eu falo isso muitas vezes também, Ju. Meu pai, ele sempre falava comigo assim: confiança é igual mulher grávida. Não existe mulher meio grávida. Ah, Assim como não existe meia confiança. Ou você tem 100% de confiança no divino e age por ele, ou seja, sem condições, sem escolhas. Você age porque você faz porque você é aquilo e pronto, acabou. Não pela petulância e arrogância da mente, mas pelo coração, pela fluidez disso que é. Ou não. Essa é a não escolha. Assim como temos também o não pensar, o não fazer, o não agir, temos a não escolha. Então, quando você não tem escolhas, você não age mais. Porque quem age é o divino através de você. sabe as palavras. Estão Agora só falta, disponíveis no Acástico de todos. eu acho que agora só falta as pessoas deixarem de padronizar esse divino, né? E sentir da sua maneira, né? Usando o teu arquétipo ou não, né? Usando a energia que é mais conectiva para você, com esse amor incondicional, o que te carrega de energia desse Supremo, né? Que habita em todos nós somos, né? O próprio Supremo, né? E é bom que as pessoas eu sei que hoje as pessoas se apegam a algo, uma crença, para poder ter um pouquinho, uma visão um pouco maior, sair um pouco dessa ilusão, mas às vezes acaba entrando numa outra ilusão, né? E isso é um tema também muito prolongado. Eu acho que eu começo a falar umas coisas que desenvolve aí uns outros temas aí que vai complicar a gente com esse tempo aí da live. Mas eu particularmente, eu vejo o Supremo como eu sou, né, o Supremo. E eu vejo o Supremo na natureza, por exemplo. Eu me conecto muito com a força divina, criadora, justamente com a natureza. Faz muito sentido para mim, sabe, do que uma entidade específica, né? Então, eu acho que é o respeito também pela crença do próximo, né? E pelo que você acredita, talvez os padrões que são impostos não cabem a você. E tá tudo bem também, né? Tá tudo certo. Tá tudo perfeito. Tá tudo fluido. Não caiu uma folha sequer sem o conhecimento da fonte suprema. Nada, nada, nada. Sim. Tá tudo perfeito. Adorei. Sabe? Obrigada. Obrigada. Nós vamos continuar com essas lives, né, ao decorrer aí de algumas semanas. Então, para quem segue a Pondoc, não conhecia o Saulo, para quem segue Saulo e a Sanga também, que não conhecia a Pondoc, nós estamos aí nos conectando a partir dessa plataforma online. Espero que vocês tenham uma ótima noite. Muito obrigada, Saulo, pela troca. Maravilhoso. Muito obrigado, querida. Muito obrigado pela troca. Muita paz, luz, vida a todos e uma reverência à sua presença muito amorosa e muito gentil por Gratidão, estarmos juntos Saulo. aqui. Seguimos Muita juntos. gratidão, querida. Beijo a Gratidão a todo todo mundo. mundo. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, Saulo. pessoal. Uma Tchau. linda noite. Muita bênção, bênçãos e bênçãos. Tudo de bom para todos. Namastê. Namastê.